Fala, meus budocas, vocês estão trunks? O Kazak na área e hoje vamos continuar a nossa jornada aprendendo quais foram todos os envolvimentos de Akira Toriyama em Dragon Ball Super e agora chegando finalmente na saga Moro. Mas antes disso, vale um aviso de caso você tenha perdido as outras partes, né? Dá pra procurar no canal, vou deixar elas em playlists, pode dar uma olhada nos cards aqui também do canal para vocês verem tudo na ordem cronológica e entenderem todo o envolvimento certinho do Toriyama em Dragon Ball Super, porque muita gente acha que ele se envolveu quase nada, só emprestou o nome, e aqui a gente está passando por tudo certinho, levando em consideração, né, todas as fontes que eu coloquei lá no meu super artigo no site Kami-sama Explorer, e agora então chegando na saga Moro de 2018, após já ter passado por tudo até Dragon Ball Super Broly, bora continuar vendo isso. Aqui, ó, chegamos ao arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, conhecido também como Saga Moro, e vamos ver quantas informações temos sobre a participação de Toriyama nele. Saikyo Jump de janeiro de 2019, lançado em 1º de dezembro de 2018. Né? Chegou uma mensagem do Toyotaro Sensei. Finalmente entramos em um novo capítulo. É um trabalho completamente novo que não está no anime e nem em nenhum outro lugar. Ao contrário de Jaco, esse cara, o Meros, no primeiro capítulo é um membro genuíno da elite da Patrulha Galáctica. Quão forte ele realmente é? Por que ele veio para a Terra? E quem é esse criminoso que ele diz ter escapado? Com o arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, estou me unindo a Toriyama Sensei e recebendo muitos elogios enquanto faço isso. Espero fazer dela uma história agradável que vai emocionar a todos, então por favor aguardem ansiosos por ela. O livreto inclui umas reimpressões da abertura do arco no capítulo 42, né? Ele termina falando isso, e aqui eu coloquei uma pequena confirmação de que Toyotaro estava trabalhando em conjunto com Toriyama nesse arco. Agora, o quanto das ideias veio do Toriyama, logo veremos. Bora lá, comentários de Toyotaro na Jump Festa 2019. Por fim, o arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica começou. É uma história que se passa depois do filme Dragon Ball Super Broly. Naturalmente é uma obra completamente nova que não foi animada e não pode ser lida exceto como um quadrinho. Aí ele continua dando mais informações sobre a história, mas a parte mais importante vem aqui, ó. Para o arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, estou fazendo parceria com Toriyama Sensei, produzindo com grande aclamação. Eu gostaria que fosse uma história agradável que pudesse dar a vocês toda a emoção e suspense, então, por todos os meios, por favor, aguardem ansiosos por ela. É mais uma confirmação de que o arco foi criado em conjunto com Akira Toriyama. Né? Não tem dúvida disso, só nesses anúncios lá no começo do arco. Agora a gente vai, então, para a entrevista no local de trabalho de Toyotaro, postado no site oficial de Dragon Ball em 3 de dezembro de 2019. Em comemoração ao lançamento do volume 11 de Dragon Ball Super, uma entrevista a queima-roupa com Toyotaro e seu local de trabalho é revelado. Aí, bora. À medida que o arco Prisioneiro da Patrulha Galáctica, que é a saga Moro, se aproximava, que tipo de conversas você teve com Toriyama Sensei? Aí o Toyotaro começa falando: durante as nossas reuniões eu fiquei chocado com os tipos de ideias que Toriyama Sensei oferecia, como só o autor original poderia fazer. Acho que fomos capazes de começar assim que estivemos ambos convencidos de que teríamos uma boa história. Isso envolve planos para mais tarde, então não posso dizer muito, mas existem certas coisas, como um dos segredos dos novos personagens, que eu acho que ninguém além de Toriyama Sensei poderia ter inventado. Por favor, aguardem por isso. Isso reforça novamente que apesar do Toyotaro estar tendo cada vez mais liberdade, ele sempre achava que quem tinha realmente a capacidade, sei lá, até a permissão, né, de expandir mais a lore de Dragon Ball era o autor original, Akira Toriyama, e por isso que ele estava fortemente envolvido em cada nova história e ainda mais no mangá. Aí continua aqui. Que tipo de imagem você tinha em mente ao criar os novos personagens de Moro e Meros? Aí ele fala: Jaco e o Rei Galáctico possuem designs alienígenas clássicos, então eu queria que o Meros tivesse um toque retrô também. Seu corte de cabelo tigelinha na cor prata ajuda a evocar isso, mas como eu também queria que ele fosse popular, optei por um visual bichonen. Aí ele vai detalhando mais, depois ele pula lá pro Moro, né? Para o design do Moro, eu estava imaginando o puro mal. Eu não queria que o vilão desse arco fosse alguém que parecia que poderia se tornar um aliado depois, mas sim um inimigo que absolutamente tinha que ser derrotado. Eu queria que todos pensassem: temos que vencer esse cara, depois de dar só uma olhada nele, como foi com o Piccolo Daimao. Eu usei bodes, que são um estilo visual comum para os demônios ocidentais, como base. E a sua roupa evoca o ceifador, né? Então eu realmente queria ir com tudo para criar um personagem maligno. O que deixa bem claro que esses dois personagens centrais da saga Moro foram criados pelo Toyotaro. Né, que denota que nesse arco, a partir desse arco, cada vez mais ele foi tendo bem mais liberdade, porque antes era sempre o Toriyama ali que fazia os designs principais. Às vezes o Toyotaro, tipo no arco lá do Torneio do Poder, ele começou a poder criar uns designs de uns
Deus da destruição, né, uns Kaioshins, como ele revelou até mais recentemente, que ele criou alguns Kaioshins, mas aqui ele já teve ainda mais liberdade. O que você mais gosta de fazer, né, quando desenho humor e tudo mais. Algum personagem ao qual devemos prestar atenção especial no volume 11. Eu realmente gostaria que as pessoas se concentrassem nos Yardrat-Jins. Havia 2 designs anteriormente, os que estrearam no anime e os mais fofos e inexpressivos que o Toriyama Sensei havia feito. No início eu não consegui decidir quais incluir, mas depois de uma reunião com o meu diretor, o Victor Uchida, decidi ir com os 2. Todos os tipos de pessoas vivem na Terra, certo? Nesse caso não deve haver nada de errado em ter diferentes tipos de Yardrat Jeans. Aí vai lembrar, né? Tem os Yardrat Jeans, aqueles mais estilo alienígena, que apareceu primeiro no anime, e depois tem aqueles que parecem mais os slimes de Dragon Quest, que se eu não me engano o Toriyama ele criou lá pra época do Dragon Ball Line, e o Toyotaro, né, após conversar com o editor, eles decidiram, não, dá pra resgatar e fazer com que a raça tenha mais de uma aparência, então até isso também tá ligado fortemente ao Toriyama. Aqui eu termino falando. Ao que tudo indica, Toyotaro criou o design de Moro. Será que criou também o segundo após se unir ao Android 7.3? Será que criou todos os outros personagens do arco? Não dá pra ter certeza, mas como o Toriyama cada vez mais deixou ele ter liberdades na obra e já demonstrou gostar de ter outras pessoas dando ideias para essa continuação, para ter menos trabalho, não é de se duvidar que quase todo esse arco seja a criação de Toyotaro, tendo apenas a supervisão de Toriyama. Né? Mais a parte da supervisão, mas ainda assim dá pra ver que ele estava ali envolvido, né, mais do que normalmente no anime. Agora a gente vai para a entrevista com Victor Uchida de 14 de outubro de 2020. No dia 14 de outubro de 2020, no canal oficial da V-Jump no YouTube, foi postado uma entrevista em vídeo com o Victor Uchida, o editor da V-Jump, né, que é a revista que sai Dragon Ball Super. Nela nos foi revelada algumas coisinhas interessantes, acompanhem. Aí Uchida fala: quando se trata de Dragon Ball Super, a história original é de Toriyama Sensei, mas o mangá e a arte são de Toyotaro Sensei. Né? Que é aquele negócio de o Toriyama ele é mais acreditado pelo Gensaku, né? Que é a história original, e o Toyotaro pelo mangá no geral, né? A arte, storyboard e tudo mais. Mas ainda assim, ó, nós 3, inclusive eu, elaboramos a história. Mas então o processo de storyboarding das páginas é deixado para o Toyotaro Sensei. Já que construímos a tempo para que Toriyama Sensei faça uma verificação adicional, Toyotaro Sensei produz esses storyboards realmente limpos, né? Realmente bem feitinhos. Aí eles continuam falando, então para o Toyotaro Sensei é algo que ele vai mostrar a Toriyama Sensei. Uchida-san, você pode compartilhar alguns palpites sobre para onde a nova saga irá? Então, basicamente eu terei várias discussões com Toriyama Sensei e Toyotaro Sensei. A ideia não é chegar ao ponto de ser capaz de dizer, definitivamente vamos com isso. Nós vamos apenas estar estreitando. Né? Estaremos reduzindo o que eram umas 10 escolhas iniciais para cerca de 3. Essa é realmente a primeira vez que tivemos que diminuir tantas opções diferentes. Portanto, devemos acabar sendo capazes de condensar as coisas em uma história realmente interessante. Aí continua, você disse que tem reuniões com vocês 3, Toriyama Sensei, Toyotaro Sensei e você mesmo. Como diria que é o equilíbrio de poder nessas reuniões? Tipo, em relação um ao outro. Aí ele brinca, né, falando, 100 milhões, que seria o Toriyama, 10 milhões, que é o Toyotaro, e menos 100, que é ele. Mas no sentido de falar, ele tá ali, né, ele tava ali com 2 monstros, né, da criação de Dragon Ball, né, mais Dragon Ball Super, e ele também tava ali para ajudar com algumas coisas, umas dicas, né, ajudar a diminuir as ideias, mas ele sente que ele tem bem menos mão ali em tudo isso, né? Ele é o editor, mas ele não era tipo aquele editor do Torishima, que mudava, né, com mais ímpeto várias coisas, mas ainda assim ele teve a sua maior participação, né? Até, infelizmente, Toriyama falecer mais recentemente, agora talvez fique mais pro Toyotaro e pro Uchida, né? Vamos saber ainda no futuro. Agora, deixa eu ver o que mais aqui. Ele até fala, eles têm uma boa química, eles não se confrontam. Um deles lançará uma ideia e o outro dirá, ei, isso é ótimo, e em seguida acrescentará algo. Então eles apenas constroem sobre os pensamentos um do outro, o que é bem interessante de saber que eles não entravam muito em conflito, não tinha muita coisa tipo, o Toriyama, por ser o cara mais veterano, o autor original, ele anulava várias ideias do Toyotaro, e aí só algumas do Toyotaro que era passado. Ou tipo, o Toyotaro criava qualquer coisa ali, a maior parte das coisas, o Toriyama só aprovava. Não, eles pareciam ter realmente uma boa química de acordo com o editor Uchida. Eles conversavam, jogavam suas ideias, entravam sempre em acordo, achavam interessantes, fechava ali nas ideias base, e aí o Toyotaro vai desenvolvendo, passando para o Toriyama supervisionar, quando necessário ele fazia as correções e tudo mais que vocês já devem estar carecas de saber, né? Aí beleza, agora o próximo, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News de 6 de dezembro de 2021. Aqui tem, quais são os nomes dos membros da Patrulha Galáctica? Tem uma conversa um pouquinho longa aqui, mas é interessante.
Aí o Uchida fala, não me lembro, eles todos tinham nomes? Aí o Toyotaro fala, bem, alguns tinham, mas já que alguém foi gentil bastante de perguntar, há muitos membros desenhados na metade inferior da contracapa do volume 13, então ficarei feliz de compartilhar todos os seus nomes hoje. Certo, pode começar. Ok, aliás, eu não decidi tudo isso agora, viu? Esse personagem aqui realmente estava ativo na história e seu nome é Calamis. E esse aqui eu decidi há um bom tempo, ele é o Mesashi. Aí ele vai detalhando o nome de cada um, né? Falando sobre as participações deles na Saga Mori. E aí a gente chega aqui, né? Ao Calamis, o Mesashi. Aqui a gente tem os outros, né? Tem o Iriko, né, que viaja com o Vegeta, Kaihimo, Irei, Fukari, Bodara, Katsubushi, Niboshi, Sakatoba, Shisamu, Dryfish, e tem um que acabou ficando sem nome, né, esse de número 11 aqui, porque o Toyotaro apesar de ele falar, né, tem uma certa brincadeira que ele fala que ele não pensou nos nomes em cima da hora, mas ao mesmo tempo parece que ele esqueceu de pensar no nome daquele personagem especificamente, mas de toda forma, isso dá muito a entender que ele criou esses personagens bem terciários, bem personagens de fundo, cujos nomes nem são citados durante o arco, mas ele deve ter criado, né, esses designs alienígenas dele, da galera da Patrulha Galáctica, e agora ele fez questão de dar os nomes. Então, tudo indica que o Toyotaro criou essa galera toda. É o que eu falo, tudo dá a entender que esses personagens mais secundários ou terciários foram todos criações de Toyotaro. Agora a gente vai para o site oficial do Dragon Ball, mais um Weekly Dragon Ball News, agora de 8 de agosto de 2022. Nesse programa, além de ensinar a como desenhar músculos, dando uma aula sobre isso ou desenhar o Goku em instinto superior, Toyotaro também revelou uma pequena curiosidade, vejam só. Qual o nome do planeta natal do Jaco? Parece que muitas raças diferentes de alienígenas vivem lá. Parece que tinha mercados e áreas de compra naquele planeta. Aí o Toyotaro fala, pois é, encontramos o Cranberry, um remanescente das forças Frieza, que aparece na saga Moro lá. Então, esse planeta, mostrado brevemente no capítulo bônus do mangá, onde o Jaco descobre o Cranberry. A Uchida fala, é verdade, é o mesmo planeta, o lugar em que ele estava antes de ser levado à prisão galáctica. Toyotaro fala, decidi por mim mesmo que o Jaco visita com frequência esse planeta. Vai denotando mais liberdade criativa do Toyotaro. A propósito, o planeta tem um nome? Aí o Toyotaro termina. Não, ainda não foi decidido. Na verdade, eu quero que todos ajudem a bolar um nome legal para ele. E apesar dele soltar isso, até onde a gente sabe, nunca foi definido um nome para esse planeta, né? Nem nome de fã. Então, até 2024, que eu gravo esse vídeo, não tem nome para esse planeta. Mas tudo deixa claro ali que o Toyotaro pensou nesse planeta, criou esse planeta para ser um lugar que o Jaco visita com frequência. Beleza, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News de 26 de agosto de 2024. Nesse programa do site oficial de Dragon Ball, onde Toyotaro e Uchida comentaram sobre o top 10 melhores batalhas do Goku na votação dos fãs, quando estava falando sobre a luta final de Goku e Moro, Toyotaro revelou uma informação interessante, deem uma olhada. A batalha final com o Moro terminou em quarto lugar, mas ficou em segundo lugar para os falantes de língua inglesa. Nossa, fico muito feliz de ouvir isso. Ficar em segundo lugar, mesmo contra batalhas da série original, é uma grande honra. Aí o Uchida fala, deve estar ligado aos designs. E o Toyotaro termina. Eu acho também, foi a primeira coisa que me veio à mente. Para essa história, eu simplesmente desenhei exatamente o que eu queria. Toriyama Sensei e eu trabalhamos nisso juntos, já que o anime de Dragon Ball Super havia acabado após a batalha contra o Jiren. Pensei nos tipos de combates que eu gostaria de desenhar e coloquei tudo isso nas lutas. Existe um verdadeiro vencedor, conforme o Goku mostra uma transformação distinta e um aumento de poder, e usa isso para derrotar um inimigo anteriormente invencível. É uma clássica reviravolta da vitória ao estilo Dragon Ball, que consegui desenhar por mim mesmo. Pessoalmente, estou realmente satisfeito com essa luta, então fico muito feliz que ela tenha entrado nas classificações. Ou seja, é possível que o desfecho emblemático desse arco tenha sido idealizado por Toyotaro. E como ele demonstrou ter ainda mais liberdade nesse arco, até criando os designs dos novos personagens centrais do arco, como Meros e Moro, é possível que tenha sido o primeiro arco com bem mais participação do Toyotaro no enredo do que de Toriyama. Mas que antes parecia criar uma base sólida de todos os pontos importantes da trama, que então era passado tanto para a equipe da Toei quanto para o Toyotaro. Contudo, talvez a partir desse arco é que tenham começado a elaborar todos os pontos principais da história nas reuniões entre Toriyama, Toyotaro e o editor Uchida, com Toriyama e Toyotaro jogando várias ideias que ambos concordavam bastante e fechando um plot central, que depois, mês a mês, ganharia mais vida com os desenhos do Toyotaro. Queria adicionar vários detalhezinhos aqui e ali na narrativa. Ainda assim, ao que tudo indica, tudo sempre continuou sendo supervisionado por Toriyama, precisando da sua aprovação para ser lançado. Isso é extremamente importante. Se a gente vai criticar ou vai fazer um elogio a algo de Dragon Ball Super, principalmente o mangá, a gente tem que ter noção que todo o capítulo, mês a mês, talvez ali por e-mail, né, não tendo reuniões físicas, mas mandado ali
pelo computador, pela internet, chegava no Toriyama, ele revisava, ele tinha que aprovar, se ele não aprovasse ele falava para cortar as ideias, ou para refazer, ou ele mesmo redesenhava certas coisas, mandava de volta, né, melhoravam tudo, e aí sim lançavam. Então tudo tinha supervisão do Toriyama, isso é muito importante de entender. Por fim, ó, designs do arco. Design de Moro envelhecido por Toyotaro. Né? Tem esse design aqui oficial. Aí o design de Meros e Moro rejuvenescido por Toyotaro. Né? Ó, dá pra ver bem que é o traço dele. E aqui, a gente não tem do 7.3, né, e demais outros personagens, não tem tantas informações até eles lançarem um guia. E temos aqui correções de Akira Toriyama para esse arco, né? Essa pequena correção está inclusa na palavra do autor do volume 11 de Dragon Ball Super. Aí tem aqui, ó, Toyotaro falando, o mestre Toriyama me ensinou sobre como fazer reverência. E sim, estou falando em relação às ilustrações, né? Não fazendo na vida real. Aí tem aqui na direita a ilustração do Toyotaro, o Jaco ali meio encurvado, mas não bastante curvado. E aí depois, com a correção do Toriyama, a gente viu como tudo ficou mais simétrico, mais bonitinho. Aqui, ó, essa outra correção está inclusa como um extra do volume 14 de Dragon Ball Super. Aí a gente tem aqui, ó. Deixa eu até... Eu consigo... Aqui, ó, abrir bem grandão para vocês. Correção manual de Toriyama Sensei. Aprendi a desenhar o Goku com os olhos fechados e também para a diagonal. Como o Toriyama Sensei também não costuma desenhar essas poses, ele sentiu dificuldade na hora de retratar. E a gente tem aqui o primeiro quadro, né, o Goku de olhos fechados, e aí ele mais virado na diagonal. Esse aqui é o quadro 2 da página 147, né, desse volume, do volume 14, e esse aqui é o quadro 5 da página 149. E fica de curiosidade que essas parecem ter sido as últimas ilustrações do Toriyama com o Goku grande. Depois ele só iria desenhar o Goku criança, né? Infelizmente não deu para ele fazer mais ilustrações do Goku adulto. É bem legal, né, de ver, tem tudo aqui arquivadinho certinho, e vocês também encontram nos volumes oficiais da Panini. Beleza, agora vamos então para a saga Granola, lançada a partir de 2021. Adentramos agora ao arco Granola Sobrevivente, também conhecido apenas como Saga Granola. Outro arco bastante longo, que se arrastou em combates com núcleos pequenos, mas com bastante substância em conflitos internos. Então bora ver quantas informações de entrevistas tivemos para essa saga. Eu já aviso que é bastante, aguenta aí galera. V-Jump de fevereiro de 2021, lançado em 21 de dezembro de 2020. Em comemoração à conclusão do arco do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, perguntamos ao Toyotaro Sensei sobre o que você está animado ao adentrar o arco Granola, o Sobrevivente. Aí o Toyotaro fala, demorou ainda mais para ter ideias do que com o último arco, mas valeu a pena, e Toriyama Sensei veio com um rascunho fantástico para nós. Ainda não há nada que eu possa dizer sobre a história real, mas incluímos muitas reviravoltas e novas revelações que pensamos que os leitores vão gostar imensamente. Vou esquentar as coisas mais do que nunca, então por favor, todos não deixem de me apoiar. Aí tem uma nota que o Toriyama está sendo creditado sobre a ideia original, o Gennan, um esboço para o arco da história. Assim que é original, ou seja, já tem uma confirmação que ele estava bastante presente também. Agora a gente vai para V-Jump de março de 2021, lançado em 21 de janeiro de 2021. Aí, então a gente tem aqui a pergunta, quais são alguns dos destaques do arco Granola Sobrevivente? Toriyama Sensei organizou o enredo com base em ideias elaboradas ao longo de um longo período de tempo. Então acho que vai gerar uma história realmente fantástica. Acho que os fãs podem ficar animados com novas revelações e detalhes que apenas o autor original poderia saber. E claro, teremos os tipos de batalhas revigorantes pelas quais Dragon Ball é conhecido. Ou seja, mais uma confirmação de que o Toriyama estava muito presente e estava... como sempre, né, por ser o autor original, tendo essa liberdade de expandir a lore, de mexer em coisas ali que o Toyotaro ficaria com medo de mexer. Ou seja, confirma essa grande participação dele. Beleza, agora, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News de 9 de agosto de 2021. Perguntamos ao Toyotaro Sensei, né, dessa vez uma edição especial comemorando o lançamento do volume 16 e tudo mais. Aí tem aqui, ó, o Uchida falando, hoje espero que o Toyotaro Sensei compartilhe alguns segredos sobre a história e sua produção. No volume 16, o arco do Granola realmente começa, mas quero falar sobre como ele surgiu. A ideia do Granola veio diretamente de você, certo? O Toyotaro fala, isso mesmo? Qual foi a ideia que eu apresentei mesmo? Você teve várias ideias, certo? Propus ideias para vários personagens, mas eu não tinha certeza se usar personagens existentes seria melhor ou se deveria criar novos. Se um desse ou daquele universo seria uma boa. Então tive que considerar esses tipos de coisas. De tudo isso, concluí que um personagem ligado ao Saiyajin seria incrível, e foi aí que surgiu o Granola.
A partir daí, você concordou em trabalhar comigo para pensar em como construir uma história usando o Granola. Acho que pode-se dizer que eu recebi autorização para levá-lo ao Toriyama Sensei. Ali já confirma. A ideia do Granola e tudo mais partiu do Toyotaro, conversou com o Uchida, o editor dele, e aí depois de ajeitado tudo, passou pelo Toriyama. Aí o Toriyama tinha que dar a aprovação final, supervisão e tudo mais. Como a gente viu ao longo de toda essa série. A Uchida fala, ou seja, foi a história que girou em torno do personagem que você fez, o Granola. Então, quando isso retornou a você, do Toriyama Sensei, como uma proposta de enredo adequada, como se sentiu? Aí o Toyotaro fala, eu criei o Granola, mas os Hitters foram personagens adicionados por Toriyama Sensei enquanto ele retocava a proposta, certo? Afinal, os Hitters eram os personagens do Sensei. Honestamente, pensei que depois de Toriyama Sensei ter olhado para a proposta que eu enviei, a sua resposta seria sim ou não. Eu esperava que me dissessem, vá com esse, ou você tem que consertar isso, ou talvez isso não estava bom desde o início. Mas ele não só entendeu o que eu queria, como até me deu conselhos sobre como melhorar e me devolveu algo muito especial. Eu fiquei encantado. Ficou centenas de vezes melhor do que pensei que poderia e comecei a pensar que seria incrível. Seja mais um reforço de que o Toriyama ele levava a sério, ele não só aprovava ali de qualquer jeito para não ter muito trabalho, ele fazia vários retoques, adicionava as próprias ideias dele, novamente reforçando que ele estava muito presente. Aí o Uchida fala, com certeza, as coisas sobre os Namekuseidins, as novas esferas do dragão, o novo dragão, todos esses elementos juntos, Toriyama Sensei pegou suas ideias e as lapidou. E o que acabamos tendo finalmente, por fim, se parecia com Dragon Ball Super. Uma história incrível. Bem importante. Aí o Toyotaro fala, além disso, existem certas coisas que eu realmente não posso fazer, certo? Tipo, na minha posição, sendo sincero, criar novas esferas do dragão não era algo com o qual eu deveria me envolver. Estou muito feliz por Toriyama Sensei ter me dado a oportunidade de trabalhar com isso. Eu me senti tipo, uau, tenho permissão para fazer isso, posso criar novas esferas do dragão. Essa revelação foi muito importante para mim. Aí o Uchida fala, estamos nessa situação complicada, né, no caso da Covid lá, mas mesmo sem poder nos encontrar cara a cara para discutir as coisas, ao compartilhar suas ideias um com o outro, de alguma forma vocês contornaram a necessidade de encontros pessoais. E no final você foi capaz de produzir um conceito incrível, esse estilo de trabalho realmente valeu a pena. Aí deixa eu ver, né? Agora passando para o design do Granola, esse é um design totalmente original seu, mas ele tem um cabelo verde, óculos únicos e até parece bastante ocidental. O que você estava pensando enquanto eu criava esse design? E o Toyotaro fala, eu estava me concentrando no fato de que ele era um sobrevivente, mas Toriyama Sensei nos lembrou que essa não é uma raça de guerreiros, certo? Mas que gostam de lutar. Eu realmente não sabia o que fazer com isso. Eu meio que tinha o objetivo de transformá-lo em um sniper. E com isso pude imaginar que esta era uma raça de atiradores de elite. Então, Granola poderia ter esses óculos para mirar em alvos, o que parecia muito legal. Então é daí que vem os óculos. Quanto às roupas, já que essa raça foi extinta há 50 anos, mesmo sendo alienígenas, eu queria um toque um pouco antiquado. Eu também queria alguns elementos steampunk. É assim que a roupa foi desenhada. Como uma roupa do passado, digo, eu realmente não esperava que os óculos falassem, né? Isso o Uchida falando. Aí o Toyotaro fala, sim, ele é um guerreiro solitário, então em essência não fala muito. Mas Toriyama Sensei costumava dizer que se não houver dois personagens juntos, nunca saberemos o que eles estão pensando. Aí o Uchida fala, acho que isso força os personagens a falar. E o Toyotaro retruca. Para o Kaioshin existe o Kibito, para o Beerus temos o Whis. Se não houver dois personagens, o que quer que façam será apenas eles falando para si mesmos. Portanto, isso é corrigido, né, tendo um parceiro. Fazer com que os personagens se movam pela história enquanto se comunicam torna tudo mais fácil para o público acompanhar. E assim nasceu o Oatmeal, né? O Oatmeal entrará no jogo mais tarde, ele não está ali apenas para explicar a história, né? Que vai lembrar que aquele óculos lá, né, uma inteligência artificial que o Granola se comunicava e tudo mais. Então também veio do Toyotaro essa ideia. Mas enfim, deixa eu ver o que mais tem aqui de importante, porque tem bastante coisa aqui, né? Tivemos muitos personagens desenhados dessa vez, como os Hitters, Granola e Monaito. Qual é o seu design favorito? A Toyotaro fala que é o Granola. Entre os personagens desenhados, ele é o protagonista, ele é o centro da história e tudo mais. Ele fala que é o design do Elec mostra sua natureza astuta. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui, o design dos Hitters, né, o Toyotaro falando, foi rejeitado 3 ou 4 vezes. Eu basicamente desisti quando fiz esses, né, os últimos. Eu esperava que o Toriyama Sensei simplesmente fizesse isso por mim. Após a terceira rejeição, eu tive vontade de implorar para que o Sensei fizesse. Ou seja, a ideia veio do Toriyama, mas ele foi falando, não, corrige, até o Toyotaro conseguir acertar um design ali minimamente decente que o Toriyama aprovasse. Mas Toriyama Sensei sempre olha tudo com seriedade, é incrível, certo? Falando dos designs do Sensei, no final do volume 16 estão os Sugar Jeans. A ilustração final foi feita pelo Toriyama Sensei, certo? É tão fofo.
Aí fala assim, com o Sugar Jeans também, eu tentei desenhá-lo 2 vezes, mas no final me disseram que os olhos eram estranhos. Aí tudo mais, eles continuam falando e tudo, deixa eu ver, ó. Nananã. Ó, ele tava falando sobre os capítulos 69 e 72. A verdade sobre os Namekusei-jins e muito mais acontece, né? Passa muito rápido, mas achei muito legal. Aí o Toyotaro fala assim, quem diria que os Namekusei-jins nunca foram realmente uma raça nascida em Namekusei? Nós descobrimos sobre isso. Foi chocante. Quer dizer, eu definitivamente não posso tomar esse tipo de decisão enorme. Isso veio do Toriyama Sensei. Ou seja, que ele confirma que essa ideia dos Namekusei-jins virem de outro reino, né? De outra dimensão. Ele falava reino, meio dimensão. Agora, com Dragon Ball Daima, a gente sabe que eles vieram do Makai, né? Do reino dos demônios. Então isso já tinha sido jogado ali e foi ideia também do Toriyama. Porque é uma mudança de perspectiva muito grande para a obra e é com certeza algo que partiria dele, que o Toyotaro não conseguiria inventar por ele mesmo. Seja mais uma coisa importante. Aí fala, ó, além disso, as esferas do dragão aparecem e são reunidas muito rapidamente. Sim, definitivamente foi rápido, né, e tudo mais. Aí fala, Toriyama Sensei compartilhou muitas verdades ocultas de Dragon Ball comigo, então fui capaz de revelá-las continuamente a cada capítulo. Ou seja, aqui fica meio dúbio se essas novas esferas vieram do Toyotaro ou do Toriyama. Ao que dá a entender, o Toyotaro tinha umas ideias ali, mas daí o Toriyama aprovou, falou, ó, pode criar novos conjuntos, eu achei essa ideia legal, deu umas dicas ali e eles acabaram criando esse novo conjunto lá de esferas do planeta serial. Parece ser uma ideia combinando as duas coisas, porque, de novo, o próprio Toyotaro sentia que ele não teria a liberdade, né, não seria correto, não seria o mais certo ele expandir assim, a lore dessa forma. Então, aparentemente isso, por mais que talvez no final ele tenha bolado lá o Torombo, né, aquele deus dragão e tudo mais, o conjunto de 2 esferas, parece que isso passou por aprovação e talvez umas pequenas revisões ali do Toriyama, o que denota novamente a participação dele. Aí ele fala também sobre a parte do Zuno, que ele queria colocar ele para trazer um pouco mais de comédia pra saga, porque tava tudo muito sério. Mas no geral acho que são essas as partes mais importantes dessa longa entrevista, que tá tudo lá no artigo do Kami-sama Explorer, né, o real envolvimento, qual foi o envolvimento de Akira Toriyama em Dragon Ball Super, que vocês acham tudo completinho. E aqui eu tenho um resumo no final. Finalmente tivemos a revelação de que Toriyama realmente possui grande influência nos desenvolvimentos desse arco, não hesitando em desaprovar várias ideias desenhos do Toyotaro, até chegarem em algum consenso ou o próprio Toriyama ter que lidar com isso desenhando como acha que ficaria melhor. Para alguém que dizia querer deixar o trabalho pesado de desenhar tudo para os outros, gostando mais de bolar as histórias, até que o velho Toriyama demonstrou um interesse particular em questão de estética, se preocupando com a qualidade dos novos designs, ao ponto de fazer por si mesmo ao ver que o seu pupilo não estava conseguindo representar do jeito que ele idealizou. O que só nos reforça que, quando algo não nos agrada, né, não nos agrada, certo? Aquilo teve dedo ou ao menos supervisão e aprovação do autor original de Dragon Ball, não dando pra pôr a culpa apenas no Toyotaro, já que esse mangaka mega experiente, né, que é o Toriyama, estava sempre de olho em tudo, algumas vezes até corrigindo ou fazendo ele mesmo. Isso é o mais importante de ter em mente. Vamos em frente, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News, agora de 6 de dezembro de 2021. Em comemoração ao lançamento do volume 17 e tudo mais, sempre assim, né? Qual é a história por trás da aparição de Bardock? E o Toyotaro fala, bem, fui um supervisor em um projeto envolvendo uma figure do Bardock há não muito tempo, e eu tenho uma afinidade especial com o personagem. Na verdade, eu queria incluir o Bardock na história principal há muito tempo, mas com o personagem principal sendo o Goku e com o Bardock estando morto há muitos anos, eu não poderia fazer isso, né? Eu poderia fazê-lo aparecer em histórias paralelas, mas colocá-lo na história principal era um grande desafio. Foi-me dada a oportunidade de pensar em como poderia conectá-la à história, e quando mostrei a minha ideia ao Toriyama Sensei, ele disse que parecia boa. E eu fiquei, tipo, aí sim. Ou seja, aí já vem mais uma revelação importante, que é a ideia de incluir o Bardock na saga Granola, ali usando, né, os flashbacks, as histórias do passado, partiu do Toyotaro, que sempre foi bastante fã do Bardock, mas ele conversou com o Toriyama, né, entraram num acordo, teve aprovação e pá. Ou seja, tudo que acontece, de novo, passa pelo Toriyama. Aqui mais uma parte importante. O nome e o design do Vegeta Ego Superior foram ambas ideias de Toyotaro? Aí o Toyotaro fala, foram. Eu realmente inventei o nome e o design. Após isso eu mostrei para o Toriyama Sensei e ele me deu a sua aprovação. Aí o Uchida fala, como você pensou no Ego Superior? Toyotaro continua.
Eu me lembro de conversar com você, né, o Victor Yutida, que me disse que talvez fosse um pouco óbvio. E sim, ele tem um significado e sensação similares ao do instinto superior, mas com um tom diferente, pode-se dizer. Além disso, ego se encaixa ao personagem tão bem, foi assim que criamos o ego superior. As palavras japonesas para instinto e ego são similares, mas dependendo do kanji ou da leitura, instinto se torna o seu corpo se movendo por si próprio, certo? Este é o instinto superior. Por outro lado, embora a palavra japonesa para ego seja similar a instinto, se olhar de perto para o kanji, você pode explicá-lo como fazendo o que você quiser, certo? As duas palavras são fundamentalmente diferentes, e analisá-las dessa forma denota isso. Para resumir, é a diferença entre o seu corpo se mover livremente e mover o seu corpo livremente. Acho que a forma com que os significados divergem é muito legal. Fiquei preocupado que chamá-la de ego superior seria um pouco óbvia, mas no fim foi o nome mais interessante e percebi que seria fácil para os fãs se lembrarem. Então aproveitei a oportunidade e criei o ego superior para ser o oposto do instinto superior. Algo extremamente importante. O ego superior, a ideia, o design e tudo mais, o nome, partiram do Toyotaro. Mas aí tem uma notinha aqui, ó. No original, o instinto superior é chamado de Migate no Gokui, que seria algo como o segredo do egocentrismo, enquanto o ego superior é chamado de Wagamama no Gokui, que seria algo como o segredo do egoísmo. Tipo, aqui eu precisei dar uma adaptada, né, pra galera conseguir entender que a gente usa instinto superior, ego superior, no original são outras coisas, mas tá ali tudo certinho caso as pessoas fiquem com dúvida. Mas ainda assim, ele tentou casar os nomes que são semelhantes, mas ao mesmo tempo fundamentalmente diferentes, para criar esse contraste entre o Goku e o Vegeta estarem seguindo caminhos opostos e tudo mais. E foi realmente uma jogada bem inteligente. É uma das coisas que eu mais gosto, que partiu do próprio Toyotaro para Dragon Ball Super, mas de novo teve aprovação, supervisão do Toriyama. Aí o Uchida continua. Uau, e também temos seu design. Ele perde as suas sobrancelhas e adquire essa sensação bastante única. Você estava pensando no Beerus quando criou o design? E o Toyotaro fala: eu estava. O instinto superior é uma técnica usada pelos anjos, mas o ego é diferente na forma como é uma técnica usada pelos deuses da destruição. Então, fundamentalmente, eu estava tentando capturar a essência do Beerus. Eu não confirmei se Toriyama Sensei planejou isso ou não, mas eu sinto que o Goku instinto superior ter cabelos prateados é por causa do Whis ter cabelos brancos. Me desculpe, eu realmente não confirmei isso, então eu não posso dizer com certeza. De toda forma, eu pensei em como o Vegeta iria se parecer se você incorporasse um pouco do design do Beerus. Ou seja, é bem legal, né, de saber que como ele planejou ali adicionar esses elementos do Beerus no Vegeta, né, tanto que a gente, quando estava vendo só no preto e branco, a gente já imaginava que o cabelo seria roxo e acabou sendo roxo mesmo, mas é também interessante essa curiosidade de que ele não confirmou com o Toriyama, infelizmente, se o Goku, em instinto superior, ele tem esse cabelo mais prateado, branco ali, por causa dos cabelos brancos do Whis. Pode ter sido, mas ele não tinha certeza, mas ele seguiu mais ou menos essa lógica e fez assim com o ego superior. Agora a gente vai então para mais um artigo do site oficial de Dragon Ball, da Weekly Dragon Ball News, de 1º de agosto de 2022. De qual arma do gás você gosta? Em outras palavras, acho que eles querem simplesmente saber a sua arma favorita. Aí o Toyotaro fala: vejamos, existem muitas que eu gosto. Bem, existem diversas na história, né? Sim, tantas me vêm à mente e referenciei muitos materiais quando estava decidindo. Pessoalmente, eu acho as facas portáteis de 4 pontas em formato de hélice muito legais. Aquelas que se encaixam as mãos do gás e giram. Elas meio que se parecem com armas ninja, certo? Na verdade, eu não me lembro o que eu usei como base quando criei elas. Aqui fica mais de curiosidade, mas é sempre legal de saber, né? Até esse detalhe de todos os armamentos lá que o gás criava, tudo partiu do Toyotaro, denotando de novo a grande liberdade narrativa dele. Aí mais uma coisa legal aqui, ó. Flake, o cereal Jin que destruiu a lua do planeta cereal, é o pai de Granola? E o Toyotaro fala: certo, na verdade, eu imaginei que ele era o pai de Granola quando desenhei. Só que depois ele fala: já que eu não achava que ele seria um ponto importante da trama, eu fiz o seu design para funcionar sem que fosse o seu pai. Mas eu sempre imaginei ele como sendo o pai de Granola conforme desenhava. Contudo, eu não tive essa confirmação da parte do Toriyama Sensei. É simplesmente algo que eu fiz por mim mesmo, então pode não ser esse o caso. Toriyama Sensei pode ter outra pessoa em mente como seu pai, alguém completamente diferente, mas já que ele lutou para proteger a todos, eu tenho a sensação de que o Flake era o pai de Granola. Eu meio que decidi que ele estava fazendo isso pelo Granola conforme desenhava a cena. Ou seja, é um detalhezinho curioso, porque denota que, às vezes, o Toyotaro, ele recebia, né, informações ali da narrativa do Toriyama, ele tinha que imaginar, né, os designs dos personagens, e conforme ele ia desenhando, ele tinha
Sabe, ele ia criando na cabeça dele, pô, esse personagem que eu acho que o Toriyama Sensei pensou pra ser o pai do Granola, então eu vou desenhar ele com um design meio parecido, né? Pra dar essa sensação, mas às vezes ele não conseguia confirmar com o Toriyama, porque também vai lembrar que ele era super ocupado, envolvido lá nos filmes, envolvido em outros projetos, envolvido até no Dragon Ball Daima, né? Há muito tempo e a gente não sabia. Então, às vezes era meio difícil ter contato com o Toriyama, mas fica essa curiosidade aí, né? Talvez o Flake seja o pai do Granola, pelo menos na concepção do Toyotaro seria. Agora vamos para mais um Weekly Dragon Ball News, né? Bastante desses artigos oficiais no site de Dragon Ball. Agora de 8 de agosto de 2022. Qual é o nome do estado transformado do gás? Eles devem se referir à forma que o gás assume depois que o ornamento em sua cabeça é retirado. Aí o Toyotaro fala, certo, ele foi retirado. Eles mencionam que isso liberou seu verdadeiro poder, mas essa forma não tem bem um nome no momento. Tem um nome pelo qual eu a chamo, mas eu não perguntei ao Toriyama Sensei sobre isso ainda. Não houve uma cena em que precisamos dizer o nome, então é algo secreto por enquanto. Quando chegar a hora de dizer o nome no mangá, eu vou ter que consultar o Toriyama Sensei primeiro, ou talvez alguém vai aparecer do nada com algum nome que funcione bem, e aí se ele ficar assim inspirado, às vezes por alguém ele usaria. Agora que a gente sabe que o Toriyama infelizmente faleceu, vai saber, né? Talvez nunca ganhe um nome. Qual é a diferença entre as formas do Goku Instinto Superior de cabelo preto e prata? Essa é bem legal. Acho que é outra pergunta bastante inteligente. Toyotaro fala, Goku, no fim das contas, escolhe usar a transformação de cabelo preto porque o permite lutar sem qualquer obstáculo, em vez de usar a forma de cabelo prateado, em que ele precisa desligar as emoções. É isso que a transformação Instinto Superior de cabelo preto é. A Uchiha fala de relance e parece que o Goku incorporou as suas emoções nos movimentos automáticos do Instinto Superior. E o Toyotaro fala, sinceramente, eu acho que o Goku está se acostumando ao Instinto Superior e é capaz de usá-lo mais livremente. Por exemplo, o Whis é capaz de usar constantemente sem qualquer tipo de transformação especial. Então, se você puder manter o estado do Instinto Superior a todo momento, esteja você dormindo ou acordado, seria ótimo. E espero que os fãs vejam que o Goku está se aproximando nesse nível. A forma especial de cabelo prata do Goku parece totalmente diferente, e sua força e personalidade mudam. Isso não é normal, então a nova forma do Goku deve mostrar que ele está se acostumando ao instinto superior. Logo, ele se parece mais com o seu eu normal, e por isso dei a ele cabelos pretos, né? E isso é bem interessante, porque aqui até fala, ó, ele é mais como si mesmo, mas ainda pode usar o instinto superior, esse é o objetivo. Essa fala do Toyotaro eu coloquei aqui porque eu acho curiosa como ela dá a entender que uma boa base do instinto superior ele mesmo não sabia. Ele tinha uma noção, talvez porque isso partiu do Toriyama, né? Vale lembrar que o Toriyama criou o instinto superior, e talvez até o desenvolvimento disso estava passando pela criatividade, né? Pela mão criativa do Toriyama. E aí o Toyotaro tinha uma noção de para onde isso estava arrumando, mas nem ele sabia até onde ia chegar. Então ele mesmo tinha a sua própria leitura disso, o seu próprio entendimento, mas ao mesmo tempo ele fala que por isso o dei cabelos pretos, né? Quando o Goku usa o que é chamado ali só pelo site oficial do Dragon Ball, essas coisas como verdadeiro instinto superior, né? Ou seja, fica meio dúbio se é essa variação aí do Goku usando o instinto superior na forma ali do presságio, mas usando toda a sua emoção, se isso partiu do Toyotaro ou se era um conceito ali que ele desenvolveu meio que junto com o Toriyama, mas às vezes o Toriyama só tinha uma melhor noção de para onde estava arrumando, mas o Toyotaro ele conseguiu colocar o próprio como é que fala? O pontinho criativo dele. Pô, eu acho legal a ideia então de ele manter os cabelos pretos, para ele estar dominando isso cada vez mais na forma base, então eu vou seguir assim, né? Então não dá para saber, mas fica aí o registro, né, do que ele falou, para cada um poder interpretar da sua forma. Eu interpreto como ele expressando o que ele entendeu da onde o Toriyama estava querendo rumar para o instinto superior, mas talvez essa ideia partiu do próprio Toriyama. Agora, de novo, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News de 2 de janeiro de 2023. Agora que terminou, poderia compartilhar conosco a sua opinião sobre o arco Granola sobrevivente? Agora é uma boa oportunidade para te perguntar, você tem algo para compartilhar com a gente? Sim, então, posso falar sobre o Black Freeza, certo? Ele veio do nada no último capítulo e meio que roubou o show todo. Aí o Toyotaro fala, então, é claro que sabíamos desde o começo que o Freeza apareceria e trabalhamos nessa direção, e é por isso que todos falam bastante sobre ele ao longo do arco. Apesar de todos falarem tanto sobre ele, ele nunca aparecia, e acredito que isso criou muita antecipação ao longo dos 2 anos de serialização do arco. Por isso, quando finalmente o mostramos, deu a sensação de que era o fim do arco Granola. Parecia que era ali que a história deveria terminar. Entendo, deve ter sido bastante satisfatório. Sim, como se ele fosse o personagem principal oculto, ou algo do tipo.
Foi assim que eu me senti pessoalmente. A razão pela qual esse incidente ocorreu é porque Frieza estava por trás disso o tempo todo, já que envolveu as forças Frieza. Então é disso que os leitores deveriam sempre se lembrar, que tudo retorna ao Frieza. Eu desenhei a história enquanto fazia questão de que Frieza fosse um tópico constante nas discussões. Já que a sua aparição foi pré-determinada, eu consistentemente criei a história para incluir o Frieza nos diálogos. Então você queria que os leitores estivessem alertas sobre o Frieza. Eu queria garantir que eles nunca esquecessem o Frieza. Eu tentei mantê-los pensando se ele iria aparecer ou não. Foi por isso que quisemos construir isso por 2 anos, até os leitores finalmente poderem ver ele no fim das contas. Então, para mim, foi como finalmente podemos revelá-lo. Mas acho que algumas pessoas podem sentir que a sua aparição foi muito abrupta e do nada. A propósito, a sua nova forma é preta. Acho que você também pode nos contar por que escolheu essa cor, certo? Mas antes de passar para a cor, é interessante isso, né? De que ele deve ter planejado isso com o Toriyama, de deixar essas pistazinhas do Freeza aparecer no final, mas é legal que ele revela que tudo foi realmente bolado desse jeito, não foi como se eles tivessem só lembrado de última hora ali do Freeza e, pô, o arco envolvendo ele, citou ele no passado, então bora finalizar com ele. Não, eles fizeram toda essa construção, muito provavelmente tudo isso também teve dedo ali do Toriyama, é legal de ter isso em conta, mas eu acho que a parte mais curiosa vem aqui, né, sobre a cor do Freeza. Então, você e eu definimos essa cor quando estávamos conversando. Estávamos falando sobre o nível máximo de um cartão de crédito. O nível acima do dourado é o preto. Isso é só meia piada. Não importa como olhe para isso, era a única escolha possível. Quando se pensa em dourado, se pensa em medalha de ouro. É difícil imaginar algo ainda mais alto que isso. A Uchiha fala, mas no espaço existem buracos negros, certo? É difícil de explicar, mas a cor preta realmente tem conotações sinistras. E o Toyotaro termina. Então o nível acima do dourado é o preto, não funcionaria se fosse o contrário. Ou seja, foi essa a lógica que eles usaram para criar o Black Freeza, né, a cor preta. Agora, se a ideia do Black Freeza partiu do Toyotaro, é meio difícil de saber. Talvez eles entraram em acordo com o Toriyama, mas, ao que tudo indica, foi essa conversa dele com o Victor Uchiha que definiu as cores que ele teria, né? E aí que tá, né? Se definiu as cores, é porque talvez o Toriyama, sei lá, conversou com eles e falou, pô, pode ter uma nova transformação, uma nova forma, um novo nível pro Freeza. Mas vocês se virem. Aí eles estavam pensando, putz, o que é melhor que dourado, né? O que tá acima de dourado, sendo que normalmente é realmente o troféu de ouro, a medalha de ouro, o que a gente pode pensar acima? E aí, para um personagem sinistro, vilão, como Freeza e tudo mais, e eles pensando em alguma lógica, só realmente, cartão de crédito é um negócio que realmente, se você tem o cartão black e o cartão preto, é o cartão do mais alto nível. Né? E aí eles usaram essa lógica, que acaba sendo engraçado, porque casa com aquelas formas do próprio Toriyama de encontrar uns padrõezinhos para nomear os seus personagens. Então eu acho criativo e engraçado, então combinou bem. E isso denota, né, que provavelmente então talvez o Black Freeza, se não todo o conceito, mas uma boa parte dele partiu ali do Toyotaro. É bem legal isso. Agora, site oficial de Dragon Ball, Weekly Dragon Ball News de 1º de janeiro de 2024. Qual personagem tem o seu design preferido? A Toyotaro fala, eu diria que o Granola, ele é muito maneiro. E Toriyama Sensei me deu o seu selo de aprovação para o design que eu criei. Acho que fiz um bom trabalho, pois Toriyama Sensei não criticou em nada, sendo aprovado de primeira. Tentei desenhar o personagem mais maneiro possível e fiz isso puramente da minha imaginação. Mais um reforço de que tudo ali partiu tudo envolvendo o Granola partiu do Toyotaro. Qual é o seu design mecânico favorito? Eu não acho que sou bom com design de mechas, não tendo sido capaz de desenhar muitos deles como Toriyama Sensei fazia. Mas em termos de qual eu gastei mais tempo fazendo, acho que seria a nave do Granola. Aí ele confirma que ele criou a nave, né? Eu queria expressar a minha própria individualidade como artista. Então foi assim que ela acabou tendo seu formato em W e aquelas asas. E senti que seria mais impactante se ela fosse cortada em 2, em vez de só ser destruída ou explodir. Então ficaria feliz se isso tiver agradado às pessoas também. Em resumo, né, tem todo um resumão aqui pra galera que não tiver saco de ler tudo isso, né, porque é bastante coisa, mas tem todo esse resumão. É bem legal. Agora, estas são todas as informações que temos sobre o arco Granola. A gente tem o design do Granola, né, pelo Toyotaro. A gente tem o design dos Hitters. Também parece ser pelo Toyotaro, mas com muita mudança ali a partir do Toriyama, até eles conseguirem finalizar esses designs. E a ideia dos Hitters partiu do Toriyama. A gente tem agora os designs do Monaito e do Sogardins por Akira Toriyama, inclusos no volume 16 de Dragon Ball Super. E esses sim, de fato, né, são do coiso. Deixa eu conseguir abrir aqui a maiorzão, né? Aqui, ó.
Dragon Ball, novo arco, Granola sobrevivente. Vamos apresentar os personagens criados pelo mestre Toriyama. Vai lembrar que tudo isso está no volume 16. Monaito. Na ideia original do Toriyama Sensei, o seu nome era Slug. Mas para diferenciar do Slug que aparece no filme de Dragon Ball Z, o seu nome foi trocado para Monaito. Né, que tem a ver também lá com os negócios dos caracóis, caramujos, né? Das lesmas lá dos Namekusei-jins. E a gente tem também os Sugar Jeans, né? Vale falar, né? O Monaito, todo o design ali do Toriyama, dá pra ver até aquelas linhas tremidas dele, né? Bem estilão dele. Aí os Sugar Jeans são imigrantes de boa índole que se mudaram para o planeta serial. Pedi para que eles tivessem uma aparência fofa. Basicamente, todos têm a mesma cara. Legal de ver o coisa, né? E esses designs é bem, tipo, mais Dragon Quest, né? Uns designs mais modernos do Toriyama. Ele sempre faz esses olhinhos mais simples. Lembra até o Hypes agora do Dragon Ball Daima. Essa cabeça de futebol americano. Lembra também o Zeno, né? É bem a cara do Toriyama mesmo. Então a gente tem essa confirmação de que esses dois personagens, essas duas raças aqui e tudo mais, foram feitas pelo Toriyama. E por fim, tem esse comentário também do Toyotaro na orelha do volume 16 de Dragon Ball Super. Vamos abrir aqui. Aqui, ó, Toyotaro, né? Tem a imagem do Bora. Os designs do Granola e dos Hitters, personagens do novo arco, foram criados com a aprovação do mestre Toriyama após algumas trocas de mensagens. Embora os Sugarianos e o Monaito, aqui ele fala Sugarianos, pode ser Sugar Jeans, né? Tenham sido redesenhados por ele, no final das contas. Designs publicados no final desse volume 16. Os Sugar Jeans, né, são muito fofos, estou desenhando ambos com muito carinho. Então fica aí o reforço. O Granola e os Hitters, foram criados com a aprovação do Toriyama, mas o Monaito e os Sugar Jeans foram feitos totalmente pelo Toriyama, né? Que isso fique claro. E é isso que a gente tem, então, para as sagas Moro e as sagas Granola, né? Duas sagas bastante importantes, originais, por enquanto, só do mangá Dragon Ball Super. E é isso, se você curtiu até aqui, né? Deixe curtir, compartilhe, faça chegar a mais pessoas, comente o que você achou e fique de olho para a próxima parte, onde a gente vai chegar, então, no arco Dragon Ball Super, Super Hero. E o próximo vídeo é focado tanto no filme quanto na adaptação em mangá. Até a próxima!